Oi, 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 bora lá então, minha querida, meu querido. Seguimos em mais um bloco aqui, dando uma olhada agora na ideia básica de como é que se forma o El Ninho, o Laninha, para a gente entender o que vem acontecendo realmente nesses últimos anos, essa modificação do clima, esse estágio de emergência climática que nós estamos nos encontrando e como a gente está sentindo na pele realmente com a modificação da característica dos ventos alísios. Primeiro, a Terra, então, ela faz a sua rotação, enquanto isso aí, a massa de vento, ela sempre vai do lugar de maior pressão para o menor pressão. Ou seja, do lugar mais frio para o lugar mais quente. Então, a massa de ar, ela vai dos polos para a linha do Equador, e nisso aí, enquanto a Terra está girando de oeste para leste, o resultado disso é que nós vamos ter ventos de leste indo para oeste, já que a Terra está indo, girando em direção ao contrário, a percepção do corpo que nós temos é como se estivesse indo de leste para leste. Por exemplo, foste andar de moto. Tu tá num dia que tu não sente vento nenhum. Subiste na moto, foste andar, tu sente um vento contra. Tu para a moto, tu não sente vento nenhum. Ou seja, é mais ou menos isso aí que acontece com os ventos alísios vindo de leste para oeste. Ok. Esses ventos são ventos planetários, constantes, não param nunca. E estes ventos, então, são eles que, ora, com mais força, trazem um tempo mais frio, ora, com menos força, o tempo vai ficar menos frio. Afinal, o que é o frio? O frio nada mais é do que a ausência de calor. Então, quando este vento consegue vir com mais força dos polos, ele reduz as temperaturas. Quando este vento perde a força, como ausência, o que a gente vai ter? A gente vai ter a temperatura aumentando. Então, neste mapa aqui, nesse simulado do globo terrestre aqui, a gente vai ter os ventos alísios. O que vai acontecer? No El Ninho, nós vamos ver ele enfraquecendo. Quando ele enfraquece, nós vamos ter as águas, bem aqui na reta do meu dedo, as águas do Pacífico, elas vão aumentar a sua temperatura. Como elas vão aumentar a sua temperatura, quer dizer que, entre outras coisas, nós vamos ter uma proliferação de micro-organismos. Tendo essa proliferação de micro-organismos, vamos ter, então, animais se alimentando desses micro-organismos. Com os peixes se alimentando desses micro-organismos, começa a ter mais peixe. Tendo mais peixe, se percebe isso aí principalmente em dezembro. O que os pescadores disseram? É um regalo del Niño Jesús. Por isso que o nome é o Ninho. O Ninho vem em função do nome El Niño Jesús, por causa dos presentes dos pescadores, que eram os peixes. E daí, então, o Laninha vem como simplesmente a mudança, sendo o contrário do El Ninho. Então, em termos de português, questão de gênero em português, o e a, El Ninho, Laninha. Beleza? Então, no El Ninho, as águas na região equatorial do Oceano Pacífico aquecem, em média, 0,5%, e no Laninha, as águas da mesma região, elas esfriam, em média, 0,5%. Então, é por isso que a gente tem o El Ninho e Laninha. E vamos ver quais são as consequências do El Ninho e do Laninha para nós aqui no Brasil. Vamos ter, no norte, volumes de chuva tendem a ficar abaixo da média, sendo que o normal, principalmente na região amazônica, é ter chuva sempre. Região do centro-oeste vai ser quente e úmido, menor risco de atraso de chuvas entre a primavera e o verão, ou seja, esta região aqui costuma ficar totalmente seco no inverno, vai chover um pouco mais. Região do sudeste, temperaturas acima da média. E nós aqui na região sul, tendência de volumes acima da média, tendência de volumes de chuva acima da média. Maior riscos de temporais na primavera. Então, isso é o El Ninho. Mais chuva aqui no sul, chuva no centro-oeste, temperaturas elevadas no sudeste,
baixo volume de chuvas na região norte. Vamos agora para o Laninha. O que acontece com Laninha? Estiagem para nós aqui no sul, e lembrando que uma das nossas principais culturas é exatamente o arroz, que precisa necessariamente de água, sem falar de dessedentação de animais e outras vegetações que precisam de água para a gente poder produzir o nosso alimento aqui no sul. Atraso na chuva na primavera na região do centro-oeste, do Cerrado, e chuva acima da média no sertão nordestino. Então, essa aí é a diferença do El Ninho e do Laninha, para tu compreender. E, caso vier algo que te exija algo saber nesse sentido, tu já tá de boa, beleza? Seguindo aqui, então. Mudanças climáticas tornaram a tragédia do Rio Grande do Sul 2 vezes mais provável, indica estudo internacional. Portanto, a tendência do que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul aumenta e muito. E daí, o que eu vou te trazer aqui? Também matéria que volta lá do 6º ano do fundamental e para a gurizada do 1º ano do médio. Bueno, o que nós temos aqui? Com a substituição da cobertura vegetal, da vegetação autóctone, vegetação natural, por outros tipos de vegetação que vão ser seguidamente substituídas, porque passou a safra, tem que ser retirada e vendida, quer dizer que a gente não vai ter raízes tão profundas assim para segurar o solo. Quer dizer que, para além do aumento do volume de chuva, a erosão em função da chuva, então, a erosão pluvial vai ser muito maior. Portanto, vamos ter cada vez mais desabamentos, deslocamentos de massa, desabamentos, em função do aumento da temperatura. Então, me lembro, minha mãezinha, este ano, conversando comigo, quem é que diria que isso ia acontecer? Pois é, mãe. Eu falo isso aí por baixo de 10 anos, porque eu aprendi há mais tempo ainda na faculdade de geografia, que com o aquecimento global, o resultado seria de nós termos cada vez mais intenso essas questões climatológicas. Certamente já falei para a mãe algumas vezes sobre isso, conversando sobre questões da vida, e ela não guardou isso aí. Mas sim, com o aquecimento global, nós potencializa os eventos cada vez mais extremos. Seguindo ainda a matéria, então. Aliás, desculpa, uma matéria do Metsul, que é uma empresa privada que trabalha com meteorologia muito bacana. Adoro pegar as informações deles. El Ninho, grande vilão das enchentes de 23 e 24, chega ao fim. Falava, então, em maio, é Metsul. Condições oceânicas do Pacífico não são mais de El Ninho. Oficialização do El Ninho pelo NOAA, que é o INPE lá dos Estados Unidos, deve ser nos próximos dias. Seguindo aqui, então, maiores volumes de chuvas mensais já registradas em Porto Alegre. Então, dados de 1916 a 24, então até 28 de maio de 24, que é quando saiu essa matéria. Então, olha só, abril de 41, tínhamos o volume, então, de 386,6 milímetros. Maio de 41, ou seja, quando aconteceram a enchente no Rio Grande do Sul, 405,5. E daí vamos vindo até chegarmos na enchente de setembro, e daí até isso aí é interessante, assim, ó. O que aconteceu lá em 41? Em 41, nós vamos ter uma chuva elevada, beleza, normal, como é abril e maio ali, vai ter um vento sul entrando, os ventos já querendo de inverno, minuano querendo ficar forte, e ele segurou a água, e aí nós tivemos a enchente de 41. E aí nós vamos ter em setembro do ano passado, vai ter a chuva, e por isso aí a enchente,
Só que não vai ter vento sul. Então, olha só o que o final do ano passado já estava... E daí o que a gente vai ter? Quando é que a gente vai ter os outros volumes de chuva e que vamos ter enchente? Sempre ou entrada de inverno e inverno. Agora, olha só. Final do ano... Em setembro do ano passado, vamos ter um volume anormal de chuvas. E sem vento sul para segurar a chuva. Por isso que só fechando as comportas do Guaíba, acabou não inundando muito Porto Alegre, as áreas centrais de Porto Alegre. Agora entramos em maio deste ano. Mas, claro, isso aí eu estou falando de Porto Alegre. Outras regiões do Rio Grande do Sul tivemos desabamento, tivemos desastre, tivemos tudo. Muito disso aí por quê? Troca de cobertura de vegetal em função do agronegócio. Tu vai lá, retira a vegetação autóctone e coloca outra que não vai segurar tanto o solo. Qual vai ser o resultado disso aí? Desabamento, pessoas perdendo vida, propriedade e daí por diante. Bueno, maio deste ano. Quando a gente vai ter o grande volume, o primeiro grande pico de volume, ainda não tinha entrado o vento sul. Tanto é que vai depois de uma semana ali, aquela chuva forte e tudo mais, vai ser um grande volume de chuva. A água começa a se dissipar, se reabre as portas. E aí dá um repique. Neste repique, tem porta que já tinha estragado e tudo mais. Esse repique ele se dá pelo quê? Porque agora sim entrou o vento sul. Tudo isso aí em maio. As primeiras chuvas de maio não tinha vento sul segurando, represando as águas do Guaíba. E deu toda aquela inundação absurda. Começou a diminuir o volume da água. Em Porto Alegre se abriu de novo as comportas e aí deu repique. Dando repique, inundou de novo. Para a gente entender a questão de Porto Alegre, olha só, bem aqui no meu lado, a região do Guaíba. Pega o rio Taquari, Caí, Jacuí. Então, todas essas regiões que vem mais alto, aliás, já uma dica de leitura, de hidrografia, quanto mais vascularizado tu vê que são os rios no mapa, e é aquele outro maior ali que eu te trago, dá para enxergar muito melhor. Então, quanto mais vascularizado for o rio que tu está enxergando, quer dizer que mais alto é o lugar que ele está. Porque eu vou ter várias nascentes, e daí a tendência dessas nascentes é se encaminhar até um rio único. Beleza? Então, quanto mais vascularizado, mais alto é o terreno. E aí, então, olha só. E aí o interflúvio, nós vamos ter... O interflúvio é a parte mais alta do morro, que daí, de um lado, eu vou ter nascentes, do outro lado, eu vou ter outras nascentes. Então, cada lado do morro, eu vou ter uma bacia ou microbacia. Então, eu vou ter o interflúvio e eu vou ter as bacias. Então, dá uma olhada, assim, essa grande divisão que está aqui no meu lado, principalmente, ó, essa linhazinha, onde eu estou passando o dedo agora, são os grandes interflúvios que nós vamos ter. Beleza? E daí é que vai separar as grandes bacias daqui do Rio Grande do Sul. Então, bacia do Uruguai, do Guaíba e a bacia litorânea. E aí, nisso aí, dá uma olhada só. Pensa, toda aquela região, Taquari, Antas, Alto Jacuí, tudo isso aí é região de terreno extremamente alto. Principalmente quando a gente vai para o Alto Jacuí e Taquari, Antas. Então, aí toda essa água ela vai escorrendo para o mesmo lugar e a chuva foi de um volume absurdo. Por isso, então, que nós tivemos todo este processo das enchentes de 24. E aí, o que a matéria trouxe? Que a tendência é que isso se repita. Se confirmar o Laninha entrando em 2024, é claro que nós não vamos ter esse processo repetindo em 2025, porque 2025 vai estar sob a égide de um Laninha. Logo, Laninha, vamos ter estiagem no Rio Grande do Sul. Então, se confirmar o Laninha, a princípio o Laninha vai ser... A princípio estão para confirmar e confirmando vai ser mais fraco. Mas, de qualquer forma, vamos ter uma chuva reduzida em 2025. Então, para repetir o que aconteceu agora em 2024,
Se acontecer, talvez aconteça de 2026 em diante, principalmente se repetir um El Niño. Então, quando é que é para tu realmente te preocupares em acontecer algo semelhante? Quando tu veres o pessoal da meteorologia na TV, no rádio e tudo mais falar, olha, estamos entrando num novo El Niño. Quando entrar no novo El Niño, possivelmente teremos novas enchentes. Beleza? Aqui no Rio Grande do Sul. Seguindo então. Importantíssima a questão do racismo ambiental. O que é o configurado racismo ambiental, que eu acredito que vai aparecer cada vez mais nos textos dos concursos? O racismo ambiental é que, em função das condições financeiras, quem é que vive nas áreas mais suscetíveis a deslocamento de massa, quem é que vive de forma mais precária, em que enchentes e tudo mais vão afetar as moradias de uma forma mais severa e até no próprio se recuperar após. Tudo isso aí, obviamente, são as pessoas mais pobres. E no Brasil, as pessoas mais pobres são pessoas negras. Então, como as pessoas mais suscetíveis a perder propriedade, perder emprego, perder a vida a partir de impactos climatológicos, é a partir disso aí que nós temos o chamado racismo ambiental. Beleza? Seguindo. Desastre no Rio Grande do Sul pressiona o país a criar políticas de deslocamentos climáticos. Então, outra questão, na parte de demografia, cada vez mais pessoas vão se deslocar de uma forma considerável, ou pelo menos em regiões diferentes dentro do mesmo município, em função dos desastres climáticos. Nisso aí, o que eu te trago ali na sequência da matéria? O Brasil não tem até agora uma política nacional de deslocados climáticos. Na prática, essas pessoas ficam vulneráveis sem acesso à saúde, educação, trabalho e programas de auxílio governo. No ano passado, houve 745 mil deslocados forçados dentro do Brasil por causa de desastres climáticos. Cara, olha só que loucura. 745 mil deslocados forçados. A minha esposa, que é professora municipal no município de Canoas, que sofreu muito, ela e grande parte... a escola dela não foi atingida, mas os colegas dela e grande parte, metade do município, foi completamente atingido. Tivemos a alegria de poder ajudar amigos, colegas delas, de receber a nossa casa e tudo mais. Então, pessoas que se tornaram deslocados climáticos. A minha irmã mais nova, concursada na Defensoria Pública daqui do Rio Grande do Sul, que mora no centro de Porto Alegre, também foi uma deslocada climática indo para a casa dos meus pais, que moram pertinho de mim. No caso dos meus pais, uma região mais alta que eu, mas bem pertinho o condomínio um do outro, assim. Ou seja, cara, olha, quando é que eu ia imaginar que mais do que pessoas próximas, a minha família seria um deslocado, seria um desabrigado. É uma coisa que é triste, é cada vez mais próximo isso aí que vem acontecendo. Eu moro próximo ao Guaíba, mas o Guaíba não avançou tanto em direção ao prédio que eu moro. Aliás, seguindo ainda o plano diretor de Porto Alegre, o meu prédio é o mais alto que tem do Guaíba em direção para dentro do continente. A escolinha da minha filhota, por uma quadra, a água não pegou a escolinha dela, e assim nós vamos. É o maior número desde 2008, quando começaram os registros. Naquele ano foram 308 mil deslocados, ou seja, menos da metade. Os dados fazem parte do relatório da ONG norueguesa, Centro de Monitoramento de Deslocados Internos, divulgado em 14 de maio. O Brasil vai ficar inabitável até 2070, lançou uma pesquisa lá nos Estados Unidos. Então, vamos lá.
Especialistas dizem que o estudo da NASA não diz isso especificamente e que o dado foi distorcido. Circulam nas redes sociais informações de que um estudo da NASA teria dito que o Brasil ficaria inabitável em 50 anos. No entanto, a pesquisa não cita o país e não fala sobre as regiões que ficariam inabitáveis. O que os especialistas explicam? Pedro Camarinha, PhD em mudanças climáticas e pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, explica que o estudo é relevante e bem conhecido no meio científico, mas que a informação está distorcida. Não há absolutamente nenhuma informação sobre isso e qualquer base científica para dizer que o país ficaria inabitável. O estudo não faz uma projeção de como ficaria a Terra em 30 anos. Até porque isso dependeria da análise de outras variáveis e não só da temperatura do bulbo. Ou seja, de algumas variáveis de análise de mudanças climáticas e tudo mais, pegaram somente um elemento, que é a umidade do bulbo, e a partir daí a NASA trouxe essa análise. Mas isso é somente um de uma série de variáveis para poder chegar a esse tipo de conclusão. Mas como foi tão corrente, óbvio que também pode vir na tua prova. Segundo o especialista, a forma como a informação vem sendo divulgada faz parecer que o destino do país seria se tornar inabitável em 50 anos, o que distorce os esforços de medidas de adaptação climática e capacidade do próprio ser humano de se adaptar aos extremos. Esse tipo de afirmação ignora as tentativas de reversão e até mesmo a capacidade do ser humano de se adaptar, explica Camarinha. Karina Lima, climatologista e divulgadora científica, reforça que a afirmação de que o Brasil ficará inabitável em 50 anos não está no artigo e que nem seria possível afirmar isso apenas com informações que estão na pesquisa. Concluir que o Brasil se tornará inabitável é um salto grande em relação às conclusões desse estudo específico, é cravar algo que esse estudo não cravou. É uma matéria de 25 de junho, menos de um mês atrás, 25 de junho de 2024. Karina, climatologista e divulgadora científica, explica o que aconteceu é que as pessoas passaram a compartilhar essa breve citação de Raymond fora de contexto, pois o próprio autor do estudo alerta que esta é uma afirmação difícil de se fazer, mas ela acabou sendo colocada como sendo parte do artigo. O texto de 2022 cita o Brasil como uma das regiões suscetíveis a ter eventos que excedem temperaturas de bulbo úmido de 35 graus centígrados no futuro. Não fala sobre se torna inabitável, nem informa sobre as regiões afetadas do país. É importante, ao trazer essa informação, que seja creditado o artigo científico onde ela veio, pois, neste caso, o único artigo referenciado só é citado indiretamente, sem o título ou link. E muitas informações vinculadas sequer constam, o artigo pontua. COP 29. Então, os principais objetivos do maior encontro sobre as mudanças climáticas do mundo. A Convenção Quadro das Nações Climáticas do Clima, da ONU, reúne anualmente chefes de Estado e representantes de países do mundo inteiro. Da Conferência das Partes, da COP, sigla em inglês, para Conference of Paris. Eu só imagino um professor de inglês vendo minha pronúncia. Nossa, sou eu, João Santana, mas enfim, segue o baile.
para debater as mudanças climáticas e práticas globais para conter seus avanços e danos. Este ano, o encontro chega à sua 29ª edição e seguirá reforçando a necessidade das ações coletivas ambiciosas para o problema do planeta. Quando e onde será realizado a COP29? Será realizado entre 11 e 22 de novembro de 24, em Baku, capital do Azerbaijão. O país é o primeiro da região do Cáucaso, localizado no leste da Europa e oeste da Ásia, a sediar a Conferência das Partes. Opa. A Conferência das Partes tem como objetivo principal debater as mudanças climáticas, encontrar soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta e negociar acordos. Nas últimas décadas, os países estão se dedicando a encontrar soluções para limitar o aquecimento global em 1,5 graus centígrados. Durante a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, os participantes reforçaram os compromissos assumidos no Acordo de Paris e buscam alcançar novas medidas concretas. Nessas sessões, governos e empresas privadas e sociedade civil conversam junto com empresas do setor elétrico sobre estratégias para a redução das emissões de gases de efeito estufa, a promoção de energia renováveis e implementação de políticas para adaptação de mudanças climáticas. Já em 2024, a COP29 deve ter como como prioridade a negociação em torno das novas metas coletivas de financiamento climático. Essa edição também deverá ser o local de ampla discussão para acelerar a transição energética. Então, principalmente puxado pelo Brasil, o grande debate da vez é o financiamento internacional para cuidar do meio ambiente. Vamos ver quando é que começou isso aí. Nós vamos ter lá em Estocolmo, em 1972, a convenção em que o Brasil, à época, governo militar, o Brasil tomou uma postura, até pouco tempo, que seria estranho para qualquer brasileiro, mas que nos últimos tempos a gente viu que não seria tanto assim. Vamos lá. Tinha o grupo dos 12 e tinha o grupo daqueles que queriam crescer. Tinha o grupo do Clube de Roma. Quem era o grupo do Clube de Roma? Era aquela galera já desenvolvida industrialmente e que dizia que a forma que, seguindo aquele tipo de industrialização, o mundo iria passar por grandes problemas ambientais. E os desenvolvimentistas eram aqueles capitaneados pelo Brasil, 72, governo militar, milagre econômico, que o Brasil disse, não, negativo. Vocês já cresceram o que vocês queriam, agora está na hora da gente crescer. Então, neste momento, o Brasil se colocou contra o desenvolvimento sustentável, termo que foi se configurar realmente no relatório Brundtland em 1987, quando a então chanceler Harlem Brundtland trouxe esta informação. Qual é a ideia do desenvolvimento sustentável? A ideia do desenvolvimento sustentável é que não é para os países deixarem de crescer, como o Brasil falara em 72, mas é para que os países cresçam de uma forma que não degrade o meio ambiente. É que os países cresçam respeitando as transformações ambientais. E daí, depois de 87, vai vir um momento em que o Brasil vai dar uma mudança nessa sua cultura internacional. O Brasil passa a ser o grande país ambiental frente ao mundo inteiro. E daí a gente vai pensar os grandes nomes do meio ambiente que passaram a ser nomes internacionalmente conhecidos. Desde o gaúcho aqui, vai me fugir o nome dele agora. Desde o Lutzenberg, pioneiro no ambientalismo brasileiro, seguindo Chico Mendes, Marina Silva, entre tantos outros grandes ambientalistas que nós temos no Brasil. Em 92, parecia que realmente um outro mundo era possível. Chegamos
Rio+10, que foi Joanesburgo 2002, começamos a já ter essa reflexão, se a gente vai conseguir trocar ou não. Rio+20, países muito mais preocupados com as questões econômicas, pós-crash da Bolsa, crash de 2008 dos Estados Unidos, e o Tratado de Paris, ele veio trazer uma outra perspectiva. Por quê? Porque no Tratado de Paris, os dois maiores poluidores do mundo, Estados Unidos e China, resolveram sentar-se junto e assinaram o compromisso conjunto. Até então, o protocolo de Kyoto não poderia ser colocado em prática de forma cogente, porque Estados Unidos e China, que juntando a poluição dos dois e a emissão de gases de efeito estufa e tudo dos dois, eles eram mais da metade do mundo. Então, o protocolo de Kyoto ele só poderia entrar em ação quando mais da metade dos poluidores, não de países individuais, mas em termos de volume, assinassem. E aí, Estados Unidos e China assinando junto, resolvido o problema. Até que entra o governo Trump e retira os Estados Unidos do protocolo de Paris, inviabilizando mais uma vez o protocolo de Kyoto. Vamos lá, desenvolvimento sustentável e ecologia. Relatório Brundtland, nosso futuro em comum. Muitos de nós... Opa, eu vou ler esse quadro aqui e fecho esse bloco, porque já passamos os 30 minutos, até chegarmos no próximo, para a gente fechar a nossa sequência de aulas de hoje, e aí virmos para a próxima aula, quando a gente vai fechar a nossa preparação. Muitos de nós vivemos, além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra. A atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o redirecionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Detalhe, quando eu penso que membros do governo atual, governo federal atual, líder do governo na Câmara, no Senado Federal, que inclusive saiu da rede de sustentabilidade por isso, defende extração de petróleo ao norte do país, trazendo todo um perigo àquela área, coisa que o órgão técnico do IBAMA, sob o ministério da ministra Marina Silva, tudo isso aí isso aí vai de encontro a um pensamento de desenvolvimento sustentável. Logo, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras de suprir as próprias necessidades. Esse aqui é o conceito, o primeiro foi retirado do próprio relatório Brundtland. Esse aqui que é um grande resumo e o que eu mais gosto. Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. Fecho aqui, já voltamos para o próximo bloco.